Oi pessoal, eu sou Maurício Longo, do Mundo Exponencial, aqui para mais um programa da série Digitalizando. Hoje nós vamos dar mais uma olhada num serviço, num produto chamado Coda. O Coda se propõe a ser um documento que pode ser compartilhado por times, mas que também ao mesmo tempo pode ter uma inteligência embutida nele. Ele se propõe a ser um documento que se aproxima de um app e permite você criar soluções que podem ser usadas por pequenas equipes, por pequenos times, ou por você pessoalmente, para controlar suas informações pessoais ou gerir informações de uma pequena empresa, de um departamento. Então é uma ferramenta bastante interessante porque ele começa de forma gratuita, né? Tem algumas limitações em termos de tempo, que ele retém versões, em termos de quantas automações você pode criar, mas com todas essas coisas ele é uma solução bastante interessante para quem está começando com uma verba curta e mesmo para quem está querendo uma coisa mais sofisticada para um departamento de uma empresa. Continua sendo uma boa opção porque ele é cobrado com base em quantas pessoas podem criar os documentos. Mas preencher os documentos ou consultar os documentos são contas gratuitas. Então, o custo é realmente só por quem pode criar documentos. Vamos dar uma olhada aqui no software para vocês terem uma ideia geral de como é e ver como vocês podem vir a utilizar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Vamos lá? Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Bom, agora vocês estão me vendo aqui pequenininho no canto, a partir de outra câmera, outro ângulo. Vamos falar um pouco aqui sobre o que a gente está vendo, né? Isso aqui é a tela inicial do Coda. Quando você entra nele pela primeira vez, você cai nessa tela aqui. E toda vez que você se loga, você volta para essa tela, que permite você ver os seus documentos. Documentos que foram compartilhados com você, documentos que você criou. E eu vou criar um novo documento. Alguma coisa que a gente vai ver aqui está disponível no episódio 7 da série Digitalizando, então eu não vou me aprofundar muito, eu quero dar uma visão geral, mas se vocês quiserem ver um pouco mais de detalhe, o episódio 7 mostra como fazer coisas interessantes aqui com o documento do Coda. Na prática, quando eu escolhi voltar e revisitar esse produto, esse serviço, foi porque ele passou por algumas mudanças, principalmente na forma de comercialização. Originalmente, ele não tinha um valor definido ainda. Quando o valor foi definido como um valor caro, que tornava a ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante, muito útil, potencialmente falando, para escritórios, para pequenas empresas, profissionais liberais, para uso doméstico, uso departamental em empresas, tornava quase que inviável, porque a licença por usuário era muito cara. Mas eles rapidamente reviram isso e mudaram o licenciamento para só quem cria os modelos dos documentos é que precise pagar. Então, em uma empresa pequena ou um escritório com poucas pessoas, passa a ser viável você ter 2, 3 pessoas que criam os documentos e o restante utiliza eles, preenchendo com mais informação, consultando e tal. Então, quando você cria um documento, ele pode ter seções. Eu vou dar aqui um nome e para
para não ficar monótono, eu vou escolher uma coisa diferente aqui. Eu vou colocar aqui séries. Séries, eu estou falando aqui de televisão, né? Ou séries de streaming, né? Que cada vez mais são duas coisas que se misturam, né? Então, eu quero aqui criar uma tabela onde eu vou ter aqui o título da série, né? Vou ter a temporada, a quantidade de temporadas, então vamos chamar aqui de temporadas. E se ela está ativa ou não, quer dizer, está sendo gravada ainda. Então, vamos lá. Aqui, não, vamos dar o nome para a tabela, vai ser séries. E aqui eu vou botar, por exemplo, não, escrevi Shadow Hunters, uma série original do Netflix, se eu não estou enganado, e tem acho que 3 temporadas. E embora eu não tenha certeza absoluta, eu vou considerar que ela está ativa. Agora, quando a gente criou isso aqui, eu não mudei o tipo do campo, né? Então a gente pode definir aqui como a gente quer que ela se comporte, né? Ela pode ter uma fórmula, ela pode sumarizar alguma coisa. Então, muitas possibilidades aqui podem existir, né? Vamos botar aqui como ativa sim. E aqui eu vou botar perdidos no espaço. E aí nós estamos falando aqui de novo de uma série original do Netflix, se eu não estou enganado, com 2 temporadas. E ativo. Agora vamos colocar alguma coisa que já acabou. Então, vamos ver aqui uma série que já acabou. Stargate. Número de temporadas: 10. Ativa? Não. Bom, uma vez criado uma tabelinha como essa, ela não é exatamente igual ao que a gente está acostumado a ver em um processador de texto. Ela pode ser filtrada, ela pode ser visualizada de forma diferente. Então, vamos colocar aqui um filtro, por exemplo, e dizer que a gente quer adicionar um filtro para mostrar o ativo igual a N. Tá? E aí a gente já filtrou aqui a tabela. E só aparece agora, então, uma coluna aqui. Agora, vamos vir aqui e pegar aqui o nosso filtro e remover. E aí volta todas as linhas ali. Você pode simplesmente colocar texto e trabalhar com isso aqui como se fosse um processador de texto. Você vê que eu sou uma pessoa com uma grande imaginação para texto para colocar em exemplos e demonstrações, né? E a variedade de coisas que você pode fazer aqui, ela é realmente bem grande. E esse botãozinho do vermelho aqui, ele te dá uma série de coisas interessantes que você pode colocar, você pode inserir, vamos dizer assim, dentro do seu documento. Inclusive, coisas como cartões que equivalem aos bordos do Notion,
você pode colocar gráficos, você pode criar essencialmente uma aplicação a partir de um documento. O documento, embora ele tenha a aparência de um documento de processador de texto, ele pode ter comportamentos que você espera de um app, de uma aplicação. E com isso você pode utilizar esse documento para você interagir com outras pessoas de um time. Porque você pode ter nesse documento essas tabelas, por exemplo, funcionarem como uma base de dados realmente para você. Que você acessa tudo no mesmo lugar. Quando você entra no documento, você pode, vamos supor que a gente fosse continuar criando mais coisas aqui em torno do tema de séries, a gente poderia ter uma tabela de atores e atrizes, para a gente poder relacionar que eles participaram de uma determinada série. Nós poderíamos ter uma tabela de canais de televisão que passaram aquela série. E dessa forma, vamos dizer assim, você pode ir criando documentos mais e mais sofisticados, com múltiplas seções e tal, de forma a você ter quantas áreas, vamos dizer assim, você quer ter para organizar suas informações, mas todas facilmente acessíveis. Você vê que a gente vem aqui, clica de uma seção para outra, e você tem quase como se fossem páginas do seu documento. E você consegue separar visualmente as coisas de forma que você possa organizar suas informações da melhor forma possível. O Coda, ele tem muitas semelhanças com o Notion, em termos de como funciona esse conteúdo rico dentro do documento, mas ao mesmo tempo ele tem muita semelhança com o Google Docs, na forma como ele se apresenta. O Notion ele pode ser acessado como uma página no site, ou ele pode ser acessado num aplicativo desktop local, que na prática é o próprio site dentro de uma casca que permite você tratar ele como uma aplicação separada do browser. Então, essa semelhança com esses dois produtos meio que traz para você muito do que tem de bom nos dois e permite você ter uma forma de compartilhar informações que é simples de usar uma vez que você tenha construído seus documentos. E vamos fazer uma volta aqui um instante nos meus documentos, porque nós vamos olhar aqui, só para a gente ter noção. Eu acabo criando um documento do zero ali, e de novo vocês podem ver isso no episódio 7 da série Digitalizando. Agora, você tem uma grande riqueza de templates disponível para o uso no Coda. Então, você tem aqui coleções de templates e templates individuais. Por exemplo, aqui você tem templates para gerenciamento de especificações e requerimentos, requisitos, na verdade, de projetos, para desenvolvimento de produtos. Né? Você tem para a execução de reuniões mais eficientes. Então, minutas de reunião, atas de reunião. Para planejamento, para condução de pesquisa, para trabalhar com OKRs. Então, tem uma variedade enorme de templates que estão disponíveis. Né? Então, você pode criar um novo documento a partir de uma dessas templates. Vamos pegar aqui, por exemplo, na parte de reuniões. Então, pegar aqui a template e experimentar aqui.
E aí você, aqui nesse ponto, você tem uma visão de como é aquele documento. Tá? Isso aqui é um preview. E aí você tem aqui, olha, as anotações da reunião. Você cria uma nova reunião, itens que têm que ser de ação para serem tratados. Então você tem aqui um documento pré-moldado, pré-configurado, com o que foi discutido, com tarefas que sobraram dali, comentários que foram feitos e tal, que você pode utilizar como base para o seu próprio documento. Né? Então, vou voltar aqui. E pegar aqui, por exemplo, temos aqui um template de roadmap de produto. E aí você vê que a gente está falando de uma template que usa um gráfico gigante. Tá, e aí você tem essas páginas das templates, eles têm texto explicativo, como vocês podem ver aqui, tem vídeo explicativo. São documentos muito poderosos, que substituem várias aplicações, vários serviços, se você focar em aprender como utilizar da melhor forma a solução. Então, dependendo do que você faz, qual é o tamanho do projeto que você trabalha, pode ser que isso que ele oferece para você aqui seja mais do que suficiente. Você não precise, por exemplo, investir recursos próprios, recursos da empresa, em uma ferramenta como uma ferramenta de gestão de projetos específica, especializada, né? Que você tem a opção de lidar com isso aqui dentro. Então, são muitas as áreas em que ele oferece templates. Tem templates para a área de recursos humanos, para vendas e marketing, gestão de produto, desenho de produto, produtividade pessoal. Então, as opções são muitas. Na verdade, elas são tantas que quando eu estava planejando gravar esse vídeo aqui, eu não consegui me decidir sobre qual desses documentos eu ia utilizar como base. E eu resolvi, então, que ao invés de focar em um, eu ia passar aqui por alguns para poder dar uma visão maior. Depois que o carro passar, eu continuo. Ficou uma moto? Acho que é uma moto, né, pelo barulho. Para dar uma visão geral do potencial que essa ferramenta tem. Porque é uma ferramenta que, quando você sai da faixa gratuita, ela entra numa faixa de $10 por criador de documento. E não é um valor muito barato, mas não é um valor muito caro também. Numa empresa, vamos supor, de 10 pessoas, onde você vai ter 2 criadores, custa $20, ou o equivalente aos R$90 hoje. Então, mas todas as 10 pessoas da empresa vão poder utilizar os modelos de documentos criados para preencher, para compartilhar, para consultar. Então dá para você fazer muita coisa sem gastar muito dinheiro utilizando uma ferramenta como essa. Bom, eu acho que isso deu uma visão básica de como é a ferramenta, mas mais interessante do quantidade de coisas que você tem disponível aqui que você pode utilizar. Soluções para recursos humanos, soluções para gestão de projetos, gestão de quase todo tipo de informação para pequenos grupos, a um custo bem barato ou de graça, dependendo do tamanho da organização, né? E que permite que pessoas dentro de um mesmo time estejam vendo essas informações e trabalhando em cima delas da mesma forma que você faz com um Google Docs, mas tendo aqui a possibilidade de estruturar mais as informações do que simplesmente tê-las como se fosse um documento de processador de texto. Que aqui você tem condição de criar essa estrutura, vamos dizer assim, dentro do seu documento.
Bom, pessoal, essa é mais uma olhada no Coda. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão do que a aplicação pode fazer, o serviço, né? E que consigam encontrar formas de usar isso no seu dia a dia. Porque essas ferramentas, elas abrem muitas possibilidades de fazermos coisas que a gente não está acostumado a fazer, principalmente quando a gente interage com outras pessoas. Então a gente fica por aqui hoje, e a gente se vê no próximo programa.